Foi. Certo dia, Deus ordenou a Abraão. Deus disse: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, que eu vou te mostrar para onde você deve ir. Eu vou fazer de ti uma bênção. Abraão, ele teve fé suficiente para deixar todo o conforto dele, tudo que ele já tinha vivido, para ir para um lugar que ele nem sabia onde era. Isso é fé. Só que teve um pequeno detalhe. Abraão levou Ló com ele. Deus falou: deixa a sua parentela, sai da sua parentela. Sobrinho é parente, né? Então, Abraão levou Ló. E chegou um determinado momento em que começou a ter contendas, começou a ter problema entre os dois, entre Ló e Abraão. E aí eu vou ler para você o que Abraão falou para Ló. Tá em Gênesis 13, versículo 8. Então Abraão propõe a Ló: que não haja discórdia entre mim e ti, nem desavenças entre os meus pastores e os teus pastores. Afinal, somos irmãos. Vê toda a terra que está diante de ti. Peço-te, portanto, que te apartes de mim. Se tomares a esquerda, eu irei para a direita. Se tomares a direita, irei para a esquerda. Quando chega no ponto de você dizer para uma pessoa: ó, escolhe o lugar para onde você vai. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher para a esquerda, eu vou para a direita. Quer dizer que a situação não tava muito agradável, né? Então, e realmente essa situação não estava agradável. E o legal é que Abraão, ele tomou a decisão. Ele demorou um pouco, mas ele tomou a decisão. Sabe, todas as vezes que a gente insiste em fazer algo que Deus disse pra gente não fazer, a gente vai encontrar problema no meio do caminho. A gente tem que obedecer logo e obedecer integralmente, não só metade, sabe? Mas tudo. Ló significa véu. Então Abraão, ele saiu da casa do seu pai ainda com véu. Sabe, quando a gente está com um véu, a gente não consegue enxergar a totalidade da promessa de Deus. A gente não consegue enxergar e nem vivenciar. Tanto é que Abraão enxergou a terra que Deus havia mostrado para ele. Deus chegou para Abraão e falou: olha para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, eu vou te dar toda essa terra e vou te multiplicar e vou te fazer uma bênção. A promessa de Deus veio integralmente ali naquele momento em que ele havia se desvinculado do véu. Quando o véu já não estava mais tampando, cegando, Abraão enxergou a totalidade da promessa de Deus. E assim é com a gente. A gente precisa, sabe, se apartar, se desligar, tirar tudo que nos impede de enxergar tudo aquilo que Deus tem pra gente. E qual Ló que a gente precisa se separar? Talvez sejam pessoas, sim. Tem pessoas que não são pra andar do nosso lado, sabe? Pra estar junto. Porque a influência delas é negativa. E porque a promessa de Deus não é pra gente, pra essa pessoa do lado. As promessas de Deus são específicas. E se a gente quer dar um jeitinho na promessa de Deus, não funciona. Então, de repente a gente tem que se desligar de pessoas sim, de pessoas lós, de pessoas que se tornam véus na nossa vida. E de repente a gente tem que se desvincular de coisas. E também de atitudes. Por exemplo, a falta de perdão. Atitudes assim que são contrárias à palavra de Deus. E há coisas que Deus fala com a gente diretamente na sua palavra, modo de agir, o que a gente deve ou não fazer. E quando a gente continua fazendo aquilo que a gente não deve fazer, que é totalmente contrário à palavra, a gente vai ficando cego e insensível. O véu tampa os nossos olhos e também tampa o nosso coração. Nosso coração vai ficando calejado. Na medida, sabe, que a gente vai deixando de responder o que Deus nos pede, a gente vai deixando aos poucos de responder o que Deus nos pede, o véu ele vai nos cegando cada vez mais, vai nos cegando, e o nosso coração vai ficando insensível, calejado. Os lós que estão do nosso lado, eles precisam ser deixados para trás. Eles não têm nem que ser levados com a gente para onde a gente vai, para a terra da promessa, para o lugar que a gente tem que ir. Mas se a gente está carregando Ló, a gente tem que agora deixar Ló para trás. Você vai para Ló: ó, Ló, você vai para a direita, eu vou para a esquerda. Se você quiser ir para a esquerda, eu vou para a direita. O que importa é que eu quero viver os sonhos e os planos de Deus para a minha vida. Essa tem que ser a nossa postura. A gente tem que viver por fé, a gente tem que viver por obediência, mas não é uma fé, sabe, em partes, não é uma obediência em partes, é integralmente. E quanto mais rápido a gente responde
ao chamado de Deus, ao que Deus nos pede, mais rápido a gente chega onde a gente tem que chegar. Porque a gente não precisa parar no meio do caminho para fazer separações. E porque a gente não fica cego. Que você tenha um ótimo dia, que você se separe dos lós, dos véus, de tudo que impede você de enxergar o plano e o propósito de Deus para a sua vida. Um beijo, tchau!